quando o homem teve que conhecer a anatomia para poder sobreviver. Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sequência de vídeos aqui do Anatomia em Casa, uma sequência de vídeos dentro do nosso canal Galileu Health. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os primórdios da anatomia. Eu disse recentemente num vídeo que eu fiz por aí que o ser humano estuda anatomia mais ou menos entre 5 a 10 mil anos. Por que tanto tempo atrás? Ou melhor, da onde você tirou esse número 10 mil anos atrás, né? 10 mil anos atrás é basicamente o tempo da história, decorrido na história, desde que o homem, como nós conhecemos, os primeiros hominídeos, começaram a habitar o planeta Terra. Então, já nessa época, 10 mil anos atrás, os primeiros hominídeos já começaram a estudar e entender a anatomia, porque eles tinham necessidades que precisavam ser atendidas. E essas necessidades foram fazendo com que a anatomia fosse sendo presente e necessária cada vez mais para a sobrevivência da espécie humana já há mais ou menos 10 a 7 mil anos atrás. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Bom, tudo começa quando o homem deixa de ser um animal que rasteja, deixa de ser um animal quadrúpede ou um primata que anda com as patas da frente, as patas dianteiras também apoiadas ao solo, né? Assume uma posição ereta e libera as patas anteriores, né? Que depois vão virar as nossas mãos. Essas mãos, elas permitem agora, já que o homem não precisa mais das quatro patas para se equilibrar, ele consegue aprender a caminhar em duas patas posteriores. Assim, ele consegue livrar as suas mãos da frente, para que ele possa exercer manufaturas, para que ele possa extrair, coletar, caçar coisas do ambiente que vão garantir a sua sobrevivência enquanto espécie. Mas vai além disso. As mãos livres do homem começam a transformar o meio em que o homem vive. Primeiro o homem começa a coletar uma fruta que está num galho baixo de uma árvore. Num segundo momento, ele percebe que as frutas mais baixas já foram coletadas e que se ele quisesse continuar se alimentando de frutas, sobrariam as frutas mais altas nas árvores. Bem, a partir desse momento, as mãos humanas começam a desenvolver ferramentas para colher ou para cortar os frutos no topo das árvores. Mas para que isso acontecesse, além de o homem ter que desenvolver mais habilidades manuais, ele também teve que desenvolver a lógica, ele também teve que desenvolver o raciocínio, ele teve que desenvolver crítica para entender quais eram as questões que estavam envolvidas e por que é que ele não estava conseguindo obter mais frutos daquela árvore. Então ele teve que observar, ele teve que pensar, ele tirou as suas próprias conclusões dos problemas que estavam acontecendo e ele resolveu o problema, né? Ele definiu um problema e ele resolveu o problema criando uma ferramenta que o auxiliasse, por exemplo, a colher frutos mais altos na árvore. Tudo isso resultou num aumento da capacidade computacional do cérebro. Não que a partir desse momento o número de neurônios começou a aumentar drasticamente no cérebro. Não é exatamente isso. Mas começaram a acontecer um aumento exagerado de conexões dentro do cérebro e essas conexões cada vez mais começaram a acontecer sinapses entre mais e mais e mais neurônios, aumentando o volume de processamento de informações dentro do cérebro, aumentando aquilo que nós chamamos hoje de memória RAM, que é a memória de processamento, é a velocidade do computador. Só que isso não aconteceu só com a colheita de frutos. Isso também aconteceu com a obtenção de animais.
Os seres humanos primitivos, os primeiros seres humanos, eram também caçadores além de coletores. Eles caçavam pequenos animais. Muitas vezes esses pequenos animais eram velozes demais para um humano e o humano não conseguia capturar esses animais. Obviamente, ele começou a experimentar as primeiras ferramentas que ele usava para colher frutos, também utilizando para tentar capturar animais. E as ferramentas foram melhorando a cada dia. E com o uso dessas ferramentas, ele foi melhorando o desempenho de caça. E esse desempenho de caça foi mostrando como uma ferramenta podia a cada dia ser melhorada cada vez mais e mais. Com a melhora das ferramentas, o homem passou a caçar animais maiores e cada vez maiores. Só que quando ele começou a caçar animais maiores, esses animais, eles também ofereciam um maior aporte de gordura e de proteína para os humanos. Mas, no entanto, havia um problema. Esses animais muitas vezes eram ferozes e os humanos não podiam se dar ao luxo de tentar abater um animal desse e não conseguir. Porque se o humano ferisse, se a espécie humana ferisse um animal desse e esse animal não morresse, esse animal transformava o predador automaticamente em presa e esse animal devorava o ser humano. Assim sendo, a anatomia também foi muito importante para ensinar os homens a desenvolver ou a eleger pontos, né, vitais nas suas presas, né, que eles sabiam que uma vez que uma flecha, uma vez que um tacape, uma pedra lascada, uma lança ou qualquer coisa pontiaguda entrasse em determinada região do animal, com certeza esse instrumento o inutilizaria mais ainda aquele animal, né? Então, com isso, o homem precisou estudar anatomia naquele momento para entender a anatomia dos espécimes que ele caçava, porque ele não queria que o espécime fugisse, ele não queria que o espécime o atacasse de volta. Então, para isso, ele tinha que conhecer uma anatomia que dava precisão nas caças. E mais do que isso, ele tinha que conhecer a anatomia, porque ele tinha que saber que tipo de ferramentas ele teria que construir. Se uma ferramenta teria que furar um osso, se uma ferramenta teria que perfurar um órgão, ou se uma ferramenta simplesmente teria condições de perfurar a pele, que é bastante espessa. Assim sendo, tudo isso levou o homem primitivo, a estudar a anatomia para conhecer profundamente os animais que abatia. Mas, mais uma vez, a história não acaba por aí. E chegava-se o inverno, e o inverno, muitas vezes, onde esse homem primitivo vivia, era bastante rigoroso. Por muitas vezes havia neve, por muitas vezes havia grandes inundações, né? E o número de animais, o número de presas disponíveis era cada vez mais escasso em certas épocas do ano, né? As pastagens já se tornavam bastante escassas. E aí os homens começaram a ter que disputar carcaças de animais abatidos por outros animais, ou seja, um grupo de humanos primitivos se aproximava de um leão que estava devorando uma zebra, por exemplo. Então, se eles simplesmente se aproximassem dos leões, os leões iam transformar esses seres humanos em hominídeos, né? Em presas, né? Então, consequentemente, os homens primitivos tinham que entender como se aproximar das presas para espantar os primeiros predadores e fazer o melhor uso da carcaça. Mas isso não era tarefa fácil, porque os animais ferozes não permitiam que os hominídeos se aproximassem de suas presas. Assim, quando esses animais iam embora, sobrava apenas praticamente ossos aos hominídeos. Foi nesse momento que, mais uma vez, os hominídeos, usando do seu conhecimento anatômico,
Desenvolveram ferramentas como, por exemplo, uma ferramenta da época da pedra lascada, um martelo, um machado, né? E essas ferramentas tinham a função de quebrar os ossos deixados pelas presas, pelos predadores das presas. Ou seja, eles se alimentavam da carne das presas e deixavam os ossos. Esses ossos que eles deixavam, os humanos primitivos pegavam esses ossos, fraturavam esses ossos e extraíam aquele tecido chamado de medula óssea de dentro das estruturas ósseas desses pacientes. E mais uma vez, isso só foi possível porque esses humanos primitivos da época descobriram na anatomia que dentro do osso existia uma porção medular rica em tecido gorduroso e proteínas que poderia matar a fome dos hominídeos na época, principalmente durante o período de inverno. Então, estou citando aqui para vocês vários momentos na pré-história, na época do Paleolítico, quando o homem teve que conhecer a anatomia para poder sobreviver frente às necessidades que o ambiente impunha. Mas a partir desse momento vinha o advento do controle do fogo. Os homens aprenderam a controlar o fogo. E uma vez que aprenderam a controlar o fogo, passaram a ingerir carne cozida, ou carne não crua, ou carne processada. O que é muito interessante é que isso trouxe para os homens primitivos uma economia muito grande de energia, né? A partir do momento que a carne passou a ser assada ou cozida, o consumo energético diminuiu, para digerir esses alimentos, diminuiu em 60%. Ou seja, o estômago gastava uma energia muito grande para digerir carne crua. Uma vez que a carne já estava cozida, assada, processada, o estômago poderia salvar muita energia, porque não precisava despender de tanta energia para dissolver essa carne. Obviamente que nem todos os fragmentos de carne dos animais eram exatamente iguais. Os hominídeos sabiam dos conceitos anatômicos, quais eram os melhores fragmentos de carne para serem levados à brasa, quais não ficavam bons na brasa e quais simplesmente tinham tempo de cozimento que não permitia que isso fosse ingerido depois. Então vejam vocês a importância da anatomia na história da sociedade e como a anatomia levou um primata, que praticamente nós éramos, um australopiteco, né, ao ser humano que nós nos desenvolvemos depois de 5, 7 mil anos de história. Tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham aproveitado essa ideia. Continuem acompanhando a gente aqui nessa sequência de vídeos do Anatomia em Casa. Curtam esse vídeo, comentem por favor, deixem opiniões e comentários, eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Vamos fazendo mais para frente, mais e mais vídeos de anatomia, e se você não segue ainda, segue a gente lá na rede vizinha, no Anatomia em Casa. Tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima.